tempo de sobra, o meu tempo que sobra assim do meu trabalho, mesmo durante o meu trabalho, eu dedico às pessoas que estão necessitadas, sabe? Um tempo que eu não teria se eu fosse casado, ou talvez se eu tivesse numa ordem religiosa ali, comprometido com outro tipo de coisa. A gente estava falando, né, sobre as regras do CORD, né? Você citou que uma das regras é não querer mudar a igreja, né, não mudar a Exato. doutrina. A gente está assistindo, por exemplo, a Alemanha causando escândalos atrás de escândalos com o clero, principalmente o episcopado, né, que é pior, Uhum. né? Como que o CORG, né, como o senhor enxerga tudo isso, né? Eles tentando, de fato, algumas paróquias até dando bênçãos matrimoniais Sim. a casais do mesmo sexo. Você viu até há pouco tempo, acho que saiu um vídeo de um padre, né, falando para mudar a doutrina da igreja. Então, como eu disse, o que é interessante ver no o Courage não nasceu, não foi uma ideia de um padre, não foi uma ideia de um clérigo, foi um pedido atendido feito pelos leigos. Por leigos que sentiam atração pelo mesmo sexo, alguns estão vivos, outros não. Eu conheci alguns daquela época que estão vivos ainda, mas por leigos que sentem atração pelo mesmo sexo e que queriam viver o ensinamento da igreja. Não foi feito pela igreja para converter homossexuais, não foi feito pela igreja para convencer homossexuais a viverem em castidade, não, o Corge surgiu porque aqueles leigos perceberam, lá na década de 60, o que você tem? Revolução sexual, né? Feminismo em alta, você tem Woodstock, você tem depois a Revolução lá na França também, de 68, a Revolução de Paris lá, estudantil de 68, toda uma época de liberdade sexual e que também não foi, digamos assim, usando o jargão, não foi uma liberdade só hétero, né? Foi homossexual também. E com isso, muitos católicos foram falar, não, quero viver essa liberdade, mas não se encontraram ali. Não se encontraram, falaram, bom, isso aqui não está de acordo com o que Deus pede e tal, mas o que eu vou fazer? Eu preciso de um apoio dentro da igreja. Então foram e pediram, né, para o cardeal lá de Nova York. Nova York era o grande epicentro, né, do movimento homossexual. Lá foi nos Estados Unidos também que surgiram dois movimentos contrários, né, parecidos com o que se chama de pastoral da diversidade aqui no Brasil. Então eles foram lá e pediram, não, a gente não quer mudar a igreja, a gente quer viver de acordo com o que a igreja ensina, mas precisamos de apoio. Então o Corge sempre segue o magistério, né? Então você tem diversas cartas aí, até interessante que você falou sobre isso, porque tem uma documentação toda que é muito desconhecida dentro da igreja, né? Então essa questão do casamento tem um documento de 2003, né, sobre os projetos de reconhecimento civil da união entre pessoas do mesmo sexo. Tem lá da Congregação para a Doutrina da Fé também. Se eu não me engano, o Papa Emérito, 2003 eu acho que era São João Paulo II ainda que estava, né? Não, ou já era Bento XVI. Qual Agora, ano? 2003. 2013 é o João Paulo II. São João Paulo II ainda, né? Então, João Paulo morreu em 2005. 2005, né? Essa carta ainda era de quando o Papa Emérito era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e lá fala exatamente de como deve ser o posicionamento de um católico em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só que as pessoas não conhecem, né? Esse documento foi escrito pelo, na época, então, Cardeal Ratzinger. Isso. Ele escreveu. Ele era o prefeito lá, né? E foi escrito por ele. Sim, eu li esse documento, vem até assinado por ele. Chama orientação, deixa eu ver, eu vou ver rapidinho aqui, eu deixei até anotado. Aqui, ó, considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais, certo? E nesse documento fala assim, bem claro, ó, não existe nenhum fundamento para equipar ou estabelecer analogias mesmo remotas entre uniões homossexuais e o plano de Deus sobre o matrimônio e a família. É muito claro. Então você vê o que está se fazendo na Alemanha, né? O que está se fazendo, por exemplo, alguns sacerdotes aqui no Brasil até, é uma revolução dentro da igreja. Eles querem fazer a mesma coisa que Lutero. Não é uma reforma, é uma revolução. Reforma é você pegar aquilo que está construído e dar uma consertada. Você vê que está com algum buraco no teto, na parede, você vai lá e reboca, mas você não tira a estrutura, né? Revolução, pelo contrário, demole tudo. Fala, não, isso aqui não é válido. E que esses sacerdotes, essa pastoral da diversidade, esses outros movimentos que foram fundados lá na década de 60,
Também os padres na Alemanha estão fazendo uma revolução. Eles querem destruir tudo. Eles querem que os homossexuais simplesmente mudem a doutrina da igreja. Aí a pergunta que eu sempre me fiz é seguinte: se eu preciso mudar a igreja, para que eu preciso dela?